As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Capítulo 1. O autor conta de modo sucinto os principais motivos que o levaram a viajar, náufraga e salva-se a nado, chegando ao país de Lilliput. Prendem-no e conduzem-no para o interior. Meu pai, cujas prioridades situadas na província de Nottingham eram medíocres, tinha 5 filhos, era eu o terceiro. Mandou-me ele para o colégio Emanuel, em Cambridge, aos 14 anos. Permaneci aí 3 anos, que empreguei com utilidade. Como, porém, a minha educação fosse muito dispendiosa, puseram-me como aprendiz em casa do Sr. James Bates, famoso cirurgião de Londres, onde fiquei até os 21 anos. Meu pai, de tempos em tempos, enviava-me algumas pequenas quantias que empreguei em aprender pilotagem e outros ramos de matemáticas mais precisos aos que manifestam o desejo de viajar pelo mar, pois eu supunha ser essa minha vida futura. Deixando a companhia do Sr. Bates, voltei para a casa de meu pai, e tanto ele como de meu tio John e de outros parentes consegui arranjar a quantia de 40 libras esterlinas por ano para minha subsistência em Leide. Entreguei-me e apliquei-me ao estudo de medicina durante 2 anos e 7 meses, convencido de que tal estudo algum dia me seria útil nas minhas viagens. Pouco depois do meu regresso de Leide, pela boa recomendação do meu excelente professor, o Sr. Bates, consegui emprego de cirurgião no Andorinha, na qual embarquei por 3 anos e meio sob as ordens do comandante Abraham Paynell. Entre mentes, viajei pelo Levante e proximidades. Quando voltei, resolvi fixar residência em Londres e o Sr. Bates animou-me a tomar essa resolução, recomendando-me aos seus clientes. Aluguei parte de um palacete situado no bairro Old Jerry e pouco depois esposei Maria Burton, segunda filha de Edward Burton, negociante da rua de Newgate, a qual me trouxe 400 libras esterlinas de dote. Mas, passados 2 anos, o meu querido professor Sr. Bates faleceu e, faltando o meu protetor, a minha clientela principiou a minguar. A minha consciência não me consentia imitar o modo de proceder da maior parte dos cirurgiões, cuja ciência é deveras semelhante à dos procuradores. Esta é a razão por que, consultando minha mulher e alguns dos meus íntimos, resolvi fazer nova viagem por mar. Fui depois cirurgião em 2 navios e muitas outras viagens que fiz, durante 6 anos. As Índias Orientais e Ocidentais aumentaram um pouco a minha fortuna. Empreguei os meus ócios em ler os melhores autores antigos e modernos, levando sempre comigo certo número de livros. E quando vinha à terra, não descurava de notar os usos e costumes dos povos, aprendendo simultaneamente a língua do país, o que me tornava fácil, visto possuir boa memória. Tendo sido pouco feliz numa das minhas últimas viagens, aborreci-me do mar e deliberei meter-me em casa com minha mulher e meus filhos. Mudei de residência e fui de Old Jerry para a rua de Fetter Lane e daí para Wapping, na esperança de praticar com os marinheiros, mas tal não aconteceu. Depois de baldamente ter esperado 3 anos que os meus negócios melhorassem, aceitei vantajoso partido, que me foi oferecido pelo capitão Guilherme Pritchard, que ia partir do Antílope em viagem para o Mar do Sul. A 4 de maio de 1699, embarcávamos em Bristol, e a nossa viagem foi, a princípio, muito feliz. Ocioso se torna amassar o leitor com a pormenorização das nossas aventuras por esses mares. Basta apenas dizer-lhe que, ao passarmos pelas Índias Orientais, fomos acometidos por um temporal de tamanha violência que nos levou para o noroeste da terra de Van Diemen. Por uma observação que fiz,
Notei que estávamos a 30,2 de latitude meridional. Da tripulação haviam morrido 12 homens em virtude do exaustivo trabalho e da má alimentação. A 5 de novembro, que era o princípio do estio naqueles países, o tempo estava um pouco escuro, e os marinheiros avistaram uma rocha que se achava afastada do navio apenas o comprimento de um cabo. Mas o vento era tão forte que fomos impelidos diretamente contra o escolho, onde chocamos num momento. Eu e mais 5 companheiros saltávamos para uma lancha e, à força de remar, conseguimos livrar-nos do navio e do escolho. Navegamos, assim, perto de 3 léguas, mas, por fim, o cansaço não nos deixou mais remar. Completamente extenuados, deixamo-nos levar ao sabor das vagas e breve, uma nortada rígida virou-nos a lancha. Desconheço qual tivesse sido a sorte dos meus companheiros de lancha, nem dos que se salvaram do escolho, ou ainda dos que ficaram no navio, mas desconfio que pereceram todos. Quanto a mim, nadei ao acaso e fui levado para a terra pelo vento e pela maré. De vez em quando estendia as pernas a ver se encontrava fundo. Por fim, estando quase exausto, tomei pé. Por então, o temporal emainara. Como o declive era um tanto insensível, caminhei perto de meia légua pelo mar, antes que pudesse pé em terra firme. Andei quase um quarto de légua sem avistar casa alguma, nem encontrar vestígios de habitantes, embora esse país fosse muito povoado. O cansaço, o calor e o meio quartilho de aguardente que bebera ao deixar o navio tinham me dado sono. Deitei-me na relva, que era de uma finura extrema, e pouco depois dormia profundamente. Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei. Tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Vi-me deitado de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões delgadíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima. O sol começava a aquecer e a sua forte claridade feria-me a vista. Ouvi um confuso rumor em torno de mim, mas na posição em que me encontrava só podia olhar para o sol. Em breve, porém, senti mover-se qualquer coisa em cima de minha perna esquerda, coisa que me avançava suavemente sobre o peito e me subia quase ao queixo. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figurinha humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e uma flecha, e com uma aljava às costas. Quase ao mesmo tempo, os meus olhos viram mais uma 40 da mesma espécie. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis que todos aqueles animáculos fugiram aterrorizados. E mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu corpo com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. Apesar disso, tornaram daí a pouco e um deles teve o arrojo de chegar tão perto que viu a minha cara. Levantou as mãos e olhou com um ar de admiração. E, por fim, com voz esguiçada, mas tímida, exclamou: Rekna, Degul! Palavras que os outros repetiram muitas vezes, mas cujo sentido não me foi lícito desvendar. Entretanto, conservava-me admirado, inquieto, perturbado, e o leitor ponha-se no meu caso e veja se não era de fato uma situação crítica. Por fim, forcejando em readquirir liberdade, tive a sorte de arrancar do chão as estacas que prendiam à terra o meu braço direito, porque, soerguendo-me um pouco, dera porque me tinha preso e cativo. Ao mesmo tempo, com um forte repelão que me causou extrema dor, alarguei um pouco os cordões que prendiam os meus cabelos do lado direito, cordões mais finos do que os meus próprios cabelos, de modo que me encontrei em condições de dar à cabeça um movimento mais livre.
Então, aqueles insetos humanos puseram-se em fuga, soltando agudíssimos gritos. Assim que cessou aquele ruído, ouvi um deles exclamar: "Fogo, Fonak!" E em seguida senti a mão cravada de mais de 100 flechas que me picavam como se fossem agulhas. Deram depois nova descarga para o ar, assim como nós na Europa tiramos bombas e ainda que não as visse, é de supor que algumas caíssem parabolicamente sobre o meu corpo e sobre minha cara, que eu diligenciava tapar com a mão direita. Assim que terminou aquela graniçada de flechas, tentei novamente libertar-me, mas uma outra descarga, maior do que a primeira, se fez ouvir, enquanto outros tentavam ferir-me às lançadas. Por felicidade, trazia vestida uma impenetrável roupa de pele de búfalo. Pensei que o melhor era conservar-me quieto e naquela posição até a noite. Nesse instante, libertando meu braço esquerdo, poderia pôr-me completamente em liberdade. E com respeito aos habitantes, era com razão que me supunha de uma força igual aos mais poderosos exércitos que viessem atacar-me, desde que seus componentes fossem do tamanho daqueles que vira até então. Outra, porém, era a sorte que me aguardava. Quando me viram tranquilo, deixaram de me assediar com flechas, mas pelo rumor que eu ouvi, compreendi que o seu número aumentava consideravelmente e perto de 2 toesas, defronte do meu ouvido esquerdo, senti um ruído durante mais de 1 hora, como de pessoas que trabalhavam. Por fim, voltando um pouco a cabeça para esse lado, quanto me permitiam as estacas e os cordões, vi um tablado erguido 1,5 palmo do chão, onde 4 desses homenzinhos poderiam ceber, e uma escada que lhe dava acesso. Daí um deles, que parecia ser uma pessoa de importância, dirigiu-me um longo discurso, de que não percebi palavra. Antes de principiar, exclamou 3 vezes: "Langro de Roussan". Essas palavras foram em seguida repetidas e explicadas por sinais para que eu as compreendesse. Depois, 50 homens avançaram e cortaram os cordões que seguravam a parte esquerda da minha cabeça, o que deu ensejo a que eu pudesse movê-la livremente para a direita e observar a cara e o gesto daquele que falava. Pareceu-me ser de meia idade e de estatura maior do que os 3 que o acompanhavam, um dos quais, que tinha um aspecto de pajem, lhe segurava a cauda da beca, enquanto os outros 2 permaneciam de pé, aos lados, para o amparar. Pareceu-me bom orador e conjecturei que, segundo as regras da arte, misturava na sua arenga períodos cheios de ameaças e de promessas. Respondi em poucas palavras, ou melhor exprimindo, por um pequeno número de sinais, mas de um modo cheio de submissão, erguendo a mão esquerda e os 2 olhos ao sol, como que a tomá-lo por testemunha de que morria de fome, pois já não comia havia algum tempo. O meu apetite era, de fato, tão violento que não pude deixar de fazer ver a minha impaciência, talvez contra os preceitos da civilidade, levando várias vezes a mão à boca para dar a perceber que carecia de alimento. O urgo é assim que entre eles se designa um fidalgo, como mais tarde soube. Percebeu-me as 1000 maravilhas, desceu do tablado e deu ordem para que encostassem a mim muitas escadas de mão pelas quais subiram mais de 100 homens, que se dirigiram para minha boca, carregados de cestos cheios de viandas. Notei que havia carnes de diversos animais, mas não pude distingui-las pelo sabor. Eram quartos parecidos com os de carneiro e magnificamente preparados, mas menores do que as asas de uma cotovia. Engoli-os aos 2 e aos 3, com 6 pães. Forneceram-me tudo isso, dando grande amostras de assombro e de admiração da minha estatura e do meu prodigioso apetite, fazendo-lhes um outro sinal para lhes dar a entender que me faltava de beber.
Conjecturaram pela maneira porque comia que uma pequena quantidade de bebida não me satisfaria. E como era um povo interessante, levantaram com muita agilidade um dos maiores tonéis de vinho que possuíam. Vieram-no rolando até a minha mão e destamparam-no. Bebi-o de um trago e com grande prazer. Trouxeram-me outro que levou o mesmo caminho e fiz-lhes vários sinais para que me trouxessem mais alguns. Depois de me haverem visto praticar todas aquelas maravilhas, soltaram gritos de alegria e desataram a dançar, repetindo muitas vezes, como a princípio haviam feito, Reniga de Gul. Pouco depois, ouvi uma aclamação geral com frequentes repetições das palavras Peplon, Selam, e senti ao lado esquerdo muita gente alargando-me os cordões, de tal maneira que me encontrei em estado de me voltar a satisfazer o desejo de urinar. Função que efetuei com grande admiração do povo que, adivinhando o que eu ia fazer, fugiu impetuosamente para a direita e para a esquerda, a fim de evitar o dilúvio. Algum tempo antes, tinham-me caridosamente untado o rosto e as mãos com uma pomada de aroma agradável, que em pouquíssimo tempo me curou das picadas das flechas. Estas circunstâncias, reunidas às bebidas que me deram, predispuseram-me para dormir. O sono durou 8 horas seguidas, em virtude do imperador ter ordenado aos médicos que me deitassem drogas soporíficas no vinho. Enquanto dormia, o imperador de Lilliput, tal era o nome desse país, ordenou que me conduzissem ao lugar em que se encontrava, ao lugar em que ele se encontrava. Esta resolução parecerá talvez arrojada e perigosa, e estou certo de que soberano algum da Europa a levaria bem. No entanto, a meu ver, era um desejo igualmente prudente e perigoso, porque no caso em que esse povo estivesse tentando me matar, com as suas lanças e as suas flechas enquanto dormia, seria imediatamente despertado a primeira sensação de dor, o que excitaria a minha cólera e aumentaria as minhas forças a tal ponto que me encontraria em estado de quebrar o resto dos cordões e, após isso, como me não pudessem resistir, seriam todos esmagados por mim. Fizeram trabalhar à pressa 5.000 carpinteiros e engenheiros para construir um carro. Era uma viatura com o tamanho de 3 polegadas, com 7 pés de comprimento por 4 de largura e com 22 rodas. Assim que o deram por concluído, conduziram-no ao lugar em que me encontrava. A principal dificuldade, porém, estava em levantar-me e colocar-me naquele carro. Com esse fito, fincaram no chão 80 varas, tendo cada uma 2 pés de altura. Cada uma delas era munida na ponta de uma roldana pela qual passavam cordas muito fortes, da grossura de uma guita, com ganchos que iam prender-se em cintos que os operários haviam colocado em volta do pescoço, das mãos, das pernas e de todo o corpo. 900 homens dos mais robustos foram empregados a puxar as cordas por meio de um elevado número de poles ligadas às varas, e por essa forma, em menos de 3 horas, fui levantado, colocado e ligado à máquina. Sei tudo isso pela narração que depois me fizeram, porque enquanto durou aquela manobra, dormia profundamente. 500 cavalos, dos maiores que existiam nas cavalarias imperiais, tendo cada um a altura de 4 polegadas e meia, foram atrelados ao carro e arrastaram-no na direção da capital, que ficava à distância de 1/4 de légua. Tinha já 4 horas de caminho, quando fui subitamente acordado por um acidente deveras ridículo. Os condutores haviam parado para arranjar qualquer coisa, e uns 3 habitantes do país tiveram a curiosidade de examinar o meu rosto enquanto dormia, e avançando cautelosamente até a minha cara, um deles, capitão dos guardas, enfiou a aguda ponta da alabarda na minha venta esquerda, o que me fez comichão no nariz, acordou-me e obrigou-me a espirrar
3 vezes. Caminhamos durante o resto do dia e acampamos à noite, com 500 guardas, metade com archotes e metade com arcos e flechas, prontos a descarregá-las ao primeiro movimento que eu fizesse. No dia seguinte, ao romper do sol, continuávamos a nossa rota e chegamos ao meio-dia às 100 toesas das portas da cidade. O imperador e toda a corte saíram para nos ver, mas os oficiais não consentiram que Sua Majestade arriscasse a sua pessoa em subir para o meu corpo, como muitos outros o haviam feito. No sítio em que o carro parou, havia um antigo templo, tido como o maior de todo o império, que, segundo o preconceito daquela gente, fora profanado com um crime de homicídio, e por esse motivo era empregado para diversos usos. Ficou resolvido que eu ficaria alojado naquele vasto edifício. A porta grande que dava para o norte tinha aproximadamente 6 palmos de altura e quase 3 de largura. Aos lados havia uma pequena janela de 6 polegadas. À da esquerda, os serralheiros do imperador aplicaram 91 correntes parecidas com as que as damas da Europa costumavam usar nos relógios, e quase tão grossas. E com 36 cadeados me prenderam a perna esquerda. Em frente do templo, do outro lado da estrada, a distância de 20 pés, havia uma torre que devia ter uns 5 pés de altura. Era aí que o soberano devia subir, com muitos dos principais senhores da sua corte, para comodamente ver-me à sua vontade. Conta-se que mais de 100.000 habitantes saíram da cidade, atraídos pela curiosidade. E apesar dos meus guardas, não foram menos de 10.000, suponho eu, os que por diversas vezes subiriam com essas escadas acima do meu corpo, se não publicasse um decreto do Conselho do Estado proibindo que tal coisa se fizesse. Não é possível imaginar-se o barulho e o espanto do povo quando me viu de pé e a caminhar. As correntes que me prendiam, o pé esquerdo tinham pouco mais ou menos 6 pés de comprimento e davam-me liberdade de ir e vir, descrevendo um semicírculo.